Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanice e hoje nós vamos acompanhar a aula de matemática. Como todas as aulas, a gente vai começar relembrando o que vimos na última aula. Será que você se lembra? De olho aqui na tela. Na última aula, então, nós estudamos a adição. E a adição como uma das formas para a resolução de problemas. Sabemos que no dia a dia nós temos vários problemas envolvendo a matemática. E a adição é uma das formas que a gente encontra para resolver, como calcular na hora de fazer um pagamento, uma conta para medir, algum objeto. E aí, vocês junto com a professora Rúbia tiveram alguns problemas para serem resolvidos, algumas situações. Vamos relembrar de alguma delas? Então, na tarefa de casa, a gente vai fazer a correção. Relembrando lá e pensando sobre o número de estudantes do sexo feminino é maior que do masculino? Observem a tabela. Percebam ali primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. E percebam também a quantidade de estudantes em cada um dos turnos. Lá no primeiro turno, somamos a quantidade de alunos do sexo feminino e também do masculino, chegando a 255 alunos do primeiro turno. Em seguida, somamos por meio da adição a quantidade de alunos do sexo feminino e também do masculino no segundo turno, chegando ao resultado de 235 alunos. E o terceiro turno, também somando a quantidade de alunos do sexo feminino e também a quantidade de alunos do sexo masculino, chegando à quantidade de 230 alunos. Até aqui, tudo bem, algo que já estudamos e que por meio da adição descobrimos estes resultados. Mas havia também a pergunta central, que ainda não respondemos. Há mais alunos do sexo feminino ou do sexo masculino? Vamos continuar nossas investigações. Então, pensando lá nessa pergunta, o que a gente vai analisar? Primeiro, o que o problema quer mesmo saber? E por isso precisamos ler com bastante atenção. Veja só a pergunta. O número de estudantes do sexo feminino é maior do que o masculino? Então a pergunta já me dá duas dicas. Eu preciso investigar separadamente a quantidade de cada um dos sexos. E como eu analiso isso na tabela? Então, eu vou olhar agora não mais a coluna, e sim a linha desta tabela, que me traz ali a quantidade do número de alunos do sexo feminino no primeiro turno, segundo turno e terceiro turno. E em seguida, a gente vai fazer o cálculo, utilizando ali o algoritmo. Percebam que ao montar o algoritmo, nós retiramos a informação, as quantidades, exatamente da tabela. Então, a gente ordenou ali na sequência, para montar este algoritmo, o número de alunos por turno. Olha só, colocamos 135 mais 120 mais 105 alunos do sexo feminino, chegando num total de 360. Já descobri, então, que para o sexo feminino, temos 360 estudantes. Agora vamos olhar lá na tabela, também na linha, quantos alunos do sexo masculino. E vamos realizar o mesmo processo, utilizando o princípio da adição. Então, alunos do sexo masculino, montamos o algoritmo também. Percebam ali que nós fizemos a mesma ideia, Colocamos lá 120 para os alunos do primeiro turno, 115 e em seguida 125, chegando a um total de 360. Quando eu observo os dois algoritmos, qual é a conclusão que nós chegamos?
Há mais alunos do sexo feminino ou do masculino? Você conseguiu perceber? Vamos olhar de novo? Na verdade, não há, nem alunos a mais no grupo feminino, nem no grupo masculino. Ambos têm a mesma quantidade. Então, para responder a esta pergunta do problema, o número de estudantes do sexo feminino é maior que do masculino, a resposta seria: a escola tem o mesmo número de estudantes de ambos os sexos. E aí, vocês tinham lá, como uma tarefa, pensar sobre o período noturno e tentar descobrir: ele tem 230 alunos? Quais dados da tabela nós precisaríamos extrair para compor um algoritmo da adição que me desse esse resultado, que nos dê, na verdade, esse resultado? Como você pensaria a respeito? Você conseguiu chegar a alguma conclusão? Vamos olhar? Então, nós temos lá no primeiro turno 255 alunos, no segundo turno 235 alunos e no terceiro turno, fazendo a soma dos alunos do sexo feminino mais os alunos do sexo masculino, nós chegamos ao resultado de 230 alunos. Qual seria então a resposta para essa pergunta? O período noturno tem ou não tem 230 alunos? Vamos olhar mais um pouquinho? Então, a gente chega à conclusão, pela soma, que sim, o número de alunos do terceiro turno, no caso, ele chega a ter 230 alunos. Lembrando que aqui a gente chama de terceiro turno justamente o período noturno, diferente do primeiro turno, lá respectivamente a manhã, a tarde e a noite, certo? E aqui então a resolução, somando as parcelas de 105 mais 125 e o total de 230 alunos. Vejam que aqui eu utilizei um algoritmo convencional para resolução de problemas, para este problema especificamente. Porém, vocês também já aprenderam que é possível resolver uma adição utilizando a decomposição. Vamos ver como ficaria? Então lá nós temos 105 mais 125. Fazendo a decomposição, e somando lá pelas ordens, unidades, dezenas e centenas, nós também vamos chegar ao mesmo resultado. Olha só. Certo? E para você, qual foi a resolução mais adequada? Você utilizou o algoritmo ali convencional ou você realizou o método da decomposição? Vejam que ambos estão corretos, ambos nos trazem o mesmo resultado. E aí, obviamente, após a descoberta do resultado, nós precisamos elaborar uma resposta para essa pergunta. Confira se você também a fez. O período noturno tem 230 alunos? Sim, tem exatamente 230 alunos. Vou dar um tempo para que você possa fazer a correção ou anotar uma das estratégias utilizadas que é diferente da sua. Vamos lá?
Conseguiu fazer a correção? Muito bem. Após relembrarmos, né, o que já vocês vêm estudando ali juntamente com a professora Rúbia, hoje nós vamos para um conteúdo novo. Qual é, né, este conteúdo? O que estudaremos na aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre perímetro. E quando e como nós utilizamos, né, o perímetro para resolver problemas. Vamos pensar então o que é perímetro? Perímetro é a medida de comprimento de um contorno ou a soma das medidas dos lados de uma figura. Veja esta figura que está, né, bem no centro da tela. Qual é o nome desta figura? É um retângulo, certo? E como eu calculo então o perímetro? Pensando justamente nesta definição. Eu vou pensar então na soma dos lados desta figura, que ela está sendo marcada pelos números 10 centímetros lá do lado, né, o lado superior, 10 centímetros aqui também no lado inferior. Em seguida, 9 centímetros para o lado, né, a medida do lado direito, e 9 centímetros para a medida do lado esquerdo. Então, pensando que para eu chegar, né, ao cálculo do perímetro desta figura, eu preciso fazer a soma das medidas destes lados, como você conseguiria resolver este problema utilizando a adição? Afinal de contas, vamos prestar atenção ali. Soma. Quando eu falo de soma, eu estou falando de adição. Como você montaria uma sentença matemática utilizando a adição e calculando o perímetro desta figura? Vou dar um tempinho para você pensar.
Conseguiu fazer este cálculo? Vamos corrigir? E não se preocupe caso você não tenha conseguido, acompanhe a explicação e anote, complete a sua atividade. Então, olha só, vejam como nós chegamos à resolução deste problema, né? Como que a gente calculou ali o perímetro deste retângulo. Vejam que eu utilizo ali a letra P igual, este P representando a palavra perímetro. Coloquei então lá 10 centímetros, né, representando o lado superior, mais 9 centímetros representando o lado direito ali da figura. Em seguida, mais 10 centímetros representando o lado inferior, né, a parte ali de baixo da figura, mais 9 centímetros representando o lado esquerdo da figura. Em seguida, somamos 10 mais 9, chegamos a 19 e novamente 10 mais 9 centímetros, chegamos a 19 centímetros. Somando ainda 19 mais 19 centímetros, chegamos no perímetro de 38 centímetros. Até aqui, sem nenhum mistério, não é mesmo? Apenas fizemos uma soma, né? Colocamos lá a medida de cada um dos lados e somamos. Se você conseguiu, né, chegar neste mesmo resultado, parabéns. Caso contrário, vamos continuar estudando e praticando. Vou dar um tempinho para você corrigir a sua tarefa. Muito bem, então aqui descobrimos então o que é perímetro, né? Que é a medida de comprimento de um contorno
contorno ou a soma das medidas dos lados de uma figura. Aqui fizemos apenas o cálculo usando uma adição. Mas como será que a gente usa o perímetro dentro da resolução de problemas? Dentro de uma situação, né, que eu precise descobrir o perímetro de algo, de uma forma, ou até mesmo neste problema que eu vou mostrar para vocês, que tem relação com a criação de um canteiro, uma horta. Vamos olhar? Então, veja só. Para cercar a sua horta, seu João mediu o comprimento dela. Sabendo que cada quadrado tem 1 metro de lado, qual é o perímetro do canteiro? Vejam só, aqui nós vamos utilizar cada um destes quadradinhos da malha quadriculada, um dos lados, medindo 1 metro. E aí, o que nós precisamos fazer? Se calcular o perímetro é a soma dos lados, eu vou precisar contar esta quantidade, né, ali utilizada para formar este canteiro, lembrando que cada um, né, destes lados vale 1 metro. Quer ver só? Vai ficar mais claro agora quando eu apresentar na tela. Então, você vai pensar lá que este lado tem 1 metro. Este, mais 1 metro, mais 1 metro, mais um metro, outra vez mais 1 metro, e a lateral também. Mais 1 metro, outro 1 metro e mais 1 metro. A partir desta dica ali que eu fiz o contorno, você vai pensar qual é o perímetro desta área, né? Desta horta que o seu João mediu. Um tempo para você pensar.
conseguiu chegar a uma conclusão? Descobriu o resultado dessa situação-problema? Qual é o perímetro do canteiro do seu João? Vamos corrigir juntos? Então, olha só. Quando nós fomos contando ali, né, de 1 em 1 metro, percebemos que tanto a parte superior quanto inferior da figura, ela possui 6 unidades no valor de 1 metro. E já as laterais ali do canteiro possuem 3 unidades de 1 metro. Então, para calcular o perímetro a partir de uma adição, olha como resolvemos. Coloquei lá novamente a letra P representando o perímetro e colocamos lá 6 unidades de 1 metro para a parte superior, mais 3 unidades, né, representando ali a lateral direita, mais 6 unidades de 1 metro representando a parte inferior, né, o lado lá inferior, né, com 6 unidades, mais 3 unidades do lado esquerdo deste canteiro. Fazendo a soma ali, né, de 6 unidades mais 3, chegamos num resultado de 9. Em seguida, 6 mais 3 novamente, mais uma vez, 9 unidades de 1 metro, chegando num perímetro de 18 unidades, cada uma contendo 1 metro. Pelas alternativas A, B, C e D, né, que traziam ali a metragem, a correta é a letra D, onde marcamos 18 metros. Você também chegou a este resultado? Vou deixar um tempo para que você confira a nossa correção com a sua, né? Essa que eu acabei de fazer. E caso você queira, pode fazer as anotações necessárias. Vamos lá?
registro aí no seu caderno? Deixou ele bem organizado com a resposta? De repente você fez uma resposta, né? Ou pensou, calculou mentalmente, de repente. Mas é importante você saber que existe outra forma de resolver o mesmo problema, certo? Como todas as aulas, né? É importante que a gente pratique, que a gente pense no nosso dia a dia. Aonde será que a gente vai usar, né, situações em que envolvem o perímetro? Veja qual é a tarefa de casa de hoje. Então, para a tarefa de casa, primeiro precisamos sempre relembrar o que é perímetro. Então vejam só, lá no segundo retângulo, né, o mais extenso, diz assim: perímetro é a medida de comprimento de um contorno ou a soma das medidas dos lados de uma figura. Pense em 3 situações do seu cotidiano aí que você pratica, né, que você faz no dia a dia, em situações corriqueiras aí da sua casa ou do seu trabalho, em que você utiliza, ou em que você vê o conceito de perímetro, né, que ele é necessário e é utilizado aí no seu dia a dia. Que situações seriam essas que apareceriam o uso do perímetro? O cálculo, né, a descoberta de quanto mede esta área. Para aqueles que de repente trabalham com marcenaria, gostam, né, de uma boa horta, muitas vezes você vai precisar justamente do cálculo do perímetro. Será que a gente utiliza ali no nosso dia a dia, de repente, né, na construção de um móvel, ou de repente, até mesmo para mudar um móvel do lugar que eu precise saber medidas? Aonde mais, em que outras situações você consegue visualizar o uso do perímetro? Esta é uma tarefa que você vai precisar pensar, refletir e registrar com bastante detalhes no seu caderno. Agora eu vou dar um tempinho para que você copie ali o conceito de perímetro e copie também a tarefa. Vamos lá? A gente já volta.
certo, caderno organizado. Deixo aqui, então, a minha despedida. Não esqueça, pratique. No começo, às vezes, pode parecer difícil, complicado, mas aos pouquinhos, principalmente vivenciando no cotidiano, a matemática vai ficando cada vez mais fácil. Até a próxima aula. Tchau, tchau!